eu não sei se todos que estão aqui vieram cientes de quem vai fazer a palestra. Mas eu tenho um enorme prazer de anunciar essa pessoa. Nós já recebemos aqui a Nete Guimarães, Décio Yandoli, Andrei Moreira. Para quem estuda a doutrina espírita e acompanha as palestras virtuais, a gente sabe que são grandes nomes. Mas eu não conheço o nível de trabalho deles. Eu tenho muito apreço pelo que eles falam, ensinam e admiro essas pessoas. Mas a Carla Fazanelli, que é a pessoa que vai estar falando aqui para nós hoje, a minha maninha, a gente chama também de chefinha. Pessoal, esse chão que nós estamos pisando, o Ailuz, foi o quintal da casa dela desde sempre. Desde sempre. Essa menina que vai falar para nós hoje, que é uma mulher, que é uma guerreira, eu não sei o que ela vai falar. Pode ser que ela não vai falar nada com nada aqui, duvido muito, mas eu sei quem ela é. Ela é uma verdadeira representante de Cristo. E muitas pessoas, às vezes, julgam a Carla, porque esqueceu de falar um boa noite por aí, porque não fazia o que a mãe dela fazia, quando a mãe dela dirigia a casa. Mas nós que trabalhamos por trás da casa, nós vemos a dificuldade financeira de manter tudo isso em pé. E nós todos sabemos que casa espírita não cobra dízimo, a gente paga a energia elétrica do próprio bolso mesmo. Nós atendemos na pandemia, nós paramos, acredito que, nem um dia a gente parou. Nós só intercalamos a semana para atender as famílias, que antes eram 200, e já estamos quase no dobro. São mais de 300 famílias cadastradas, no qual a promessa de março foi, a gente vai manter pelo menos arroz e feijão. E quem fez isso foi a Carla. Ela reduzindo o número de trabalhadores, porque na pandemia também o pessoal começou a bater na porta desesperado para ser voluntário, não sei porquê, mas às vezes uma necessidade que bateu no peito de nunca ter feito algo mais ativo, e a Carla tendo que, com toda a sua força, falar, infelizmente, o seu trabalho agora eu não posso aceitar. Muitas pessoas saíram chateadas daqui, outras compreenderam. Voluntários da nossa casa, tirando para o ímpar para ver quem vai vir. Ela resolveu voltar ao estudo para nós. E sabe como ela é chamada? Eu não sei se muita gente frequenta aqui, então não sabe. Que ali tem é como se fosse um asilo, pessoas de deficiência leve mental. Sabe como que eles chamam ela? Mãe. Gente, é uma pessoa maravilhosa que vai falar para a gente aqui hoje. Ela é uma representante do que ela vai falar. Que eu nem sei do que ela vai falar. Não fala de ódio, hein, Carlinha? É muito prazer que a gente recebe ela aqui e que o coração de vocês estejam aberto para tudo o que vai ser falado. Que Jesus nos abençoe. Oi, gente. O bom de falar em casa é que a gente recebe isso. Inesperado. Nem eu queria conhecer essa pessoa que ela falou. Como eu queria conhecer essa pessoa. Deve ser assim que ela me vê. Linda. Mas quem dera eu ser isso tudo. Quem dera. Queridos, hoje o nosso assunto, queria propor que a gente fizesse um estudo diferente, uma terapêutica, porque quando a gente aborda um tema como esse, falando de culpa, ele não pode estar no nível só da consciência. Ele não pode ficar circundando o intelecto. Ele tem que alcançar as profundezas dos teus sentimentos. Senão ele não faz sentido. E
essa semana, quando nós dividimos a palestra, era para o professor Rodrigues estar voltando hoje, mas ele ainda não pôde. Aí eu abri o jornalzinho e vi aquela trovinha de culpa. Eu falei, nossa, culpa é um tema tão pouco explorado, porque quando a gente pensa em culpa, nos remete a um culpado. Culpado é quem cometeu uma infração. Nós não vamos abordar este ângulo. Nós vamos abordar um ângulo daquele culpado que se intitulou, que se sentenciou em algum momento da sua vida e carrega agora um fardo, talvez não percebido, talvez ele não saiba que carrega um fardo, mas esse fardo vem com uma cara. Ele vem com uma cara de muito sofrimento nessa vida. Ele vem com uma cara de eu não valho nada mesmo. Ele vem com uma cara de quem sou eu? Eu não mereço. Eu não mereço ter coisa boa nesse mundo, não. Então ele vem com uma cara, este fardo, vem com uma cara de karma, de um pesar existencial colocado pelo divino. Mas não é. Mas não é. O juiz que embute esta sentença na nossa cabeça somos nós mesmos. Eu sou o juiz da minha causa e impiedosamente me condeno. Só que tem um outro agravante. Isso não é consciente. Isso não acontece num nível onde eu percebo que eu esteja fazendo isso comigo. Isso acontece num nível abaixo da consciência. Então, tem cara de execução de Deus na minha vida. Aí tudo dá errado para mim. Eu não tenho força, não tenho ânimo, não tenho vontade de desbravar em conquistas, em relacionamentos saudáveis, seguros, estáveis. E passo a existência me sabotando. E chamo isso de Deus não me quer com ninguém. Deus me quer sozinho. Deus não é o juiz dessa sentença. O juiz somos nós. Só que este assunto só faz sentido se eu encontrar onde eu faço isso comigo. Porque se eu não encontrar, não faz sentido. Percebem? Se não tiver eco o que eu estou sentindo, a mensagem fica superficial. E eu não posso fazer a transformação necessária para alcançar a evolução do espírito desejada para esta existência. Porque enquanto estamos presos neste padrão de culpa, nós estamos estacionados. Então, este é o tema de hoje. Esse é o assunto que nós vamos avaliar juntos, junto com o Evangelho, né, com as teorias aqui, a teoria que nos apoia, da doutrina espírita. E pode ser um movimento desconfortável, mas seguramente transformador.
Porque se eu procuro um buraco para eu me jogar e falo que Deus me jogou e é um karma, e eu não tenho karma nenhum ali, o que é que eu estou fazendo comigo? Eu estou procrastinando. Eu estou me sabotando. Eu estou colocando dor. Já viram aquele filme onde o pessoal se flagela? Sabe, tem uns filmes bastante marcantes que o pessoal pega correia de chicote e fica dando nas costas. O que eu estou fazendo comigo é um autoflagelo. Não consciente, mas voluntário. Então, o que eu quero propor aqui essa noite é que a gente encontre as fagulhas que nos causam dor nesta existência. Dor esta que pode ser sanada. Porque tem uma outra dor que não pode. E não é dessa que nós vamos falar hoje. Essa dor, a gente trabalha com resiliência, com resignação, com fortalecimento, né? Almofadando o espírito para carregar um chumbo grosso. Mas não é esse, não. O que nós vamos encontrar hoje é esse que eu busquei, de alguma maneira, mas que eu posso agora simplesmente tirar esse fardo, porque ele não vem agregando. Então, culpa é um sentimento natural ou patológico? No livro Pensamento e Vida tem um capítulo que fala só sobre culpa. E é nele que nós estamos. O Emmanuel fala assim: quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Vamos falar um pouquinho sobre a fuga ao dever. Quando eu fujo ao dever, o meu sistema já me pune. Qual é o meu dever? O que é dever antes? Dever é o despertamento da consciência. As pessoas entendem dever de diferentes maneiras. O que é dever para um não é visto como dever para o outro. Eu tenho o dever de respeitar o sinal vermelho? Todo mundo respeita, então. Percebem? Então, na minha consciência, eu paro no sinal vermelho e não atravesso. Porque a minha consciência me diz isso. O outro não. O outro vem, dá uma olhadinha, malemar e vai. A consciência dele não está punindo. E é a mesma situação. Então, o nível de consciência varia de uma pessoa para outra. De uma pessoa para outra. E isso em todos os aspectos da vida. Pois bem, quando eu fujo ao dever, a fuga ao dever me pune. O Allan Kardec fala assim: a consciência é a sentinela vigilante no fundo do nosso coração. Ele fala isso no Evangelho, no capítulo 13. Essa consciência, ela vai aumentando na medida que vamos amadurecendo. A consciência amplia.
Pois bem, na medida que ela amplia, ela dilata a consciência e a minha percepção do que eu devo. Só que as minhas pernas e os meus braços ainda não dão conta de fazer tudo o que eu me imponho como dever. Então, tem aqui um desnível. Eu exijo para mim algo que eu não dou conta de produzir. O que acontece? Quem chuta? Fala mais alto, Karina. O que acontece? Culpa. Culpa. Eu me imponho algo, por quê? Porque eu percebi que eu tenho que fazer assim. É assim que é o certo. Então vou fazer. Mas eu não consigo. E aí eu me sinto mal. Olha como esse é. Gente, vocês estão comigo? Porque tem que encontrar lá dentro. Não precisa contar para ninguém, é seu. Mas é importante que encontre, porque à medida que você encontrar este delay, você se liberta. O sentimento de culpa não é saudável para a sua vida. Ele está atrasando a sua existência. Ele está atrasando a aquisição de valores permanentes no espírito. Então, ele precisa ser visto. E pode. E a gente quer. Então, vamos junto. Venham comigo. Vou dar alguns exemplos de onde a culpa pode pegar com mais intensidade. Os filhos tendem a querer proteger os pais. Desde pequenininho. São uns cotoquinhos ambulantes. Mas eles querem proteger o pai. E eles podem? Não. Eles não podem. Então, filhos olham para pais que estão lá, por exemplo, com apuro por causa de dinheiro. E o que eles fazem? Que nem minha filha virou outro dia para mim e falou: mãe, vou arrumar um emprego. Falei, por quê? Para ajudar o papai. Falei, filha, você está no momento de cumprir a função de filho. O papai é que te ajuda agora. E não você que ajuda ele. Senão inverteu. Quebrou a ordem. Mas ela pôde verbalizar. Ela pôde verbalizar, já é maior. Tem criança que não pode. Há muitos anos atrás, esse caso me marcou muito. Hoje essa pessoa já tem uns 20 anos. Mas há 20 anos atrás, eu tinha no consultório uma mulher que estava em fase de separação. E ninguém faz festa para fazer separação, né? A gente só faz festa para casar. O divórcio nunca é feliz, nunca é algo leve. E ela estava vivendo toda aquela tensão de separação. E a filha dela estourou. Sabe aquele molusco? Estourou o molusco pelo corpo todo da menina. A menina tinha 4 aninhos. E ela levava na pediatra, e naquele tempo tirava, né? Mecanicamente, tirava com a mão. Hoje passa uma pomadinha, né?
E a menina chorava, e era uma tristeza, era uma dor para a mãe. E a mãe ali, vivendo isso com a menina, e separando, e... enfim, toda aquela tensão de separação. E ela em terapia comigo. Passaram-se 2 meses, a situação estava mais calma, ela tinha mudado e já estava num apartamento, alugou um apartamento com um parquinho e criou ali uma condição para a menina dela ter um espaço. Ela chegou no meu consultório um dia e falou: Carla, eu não sei o que aconteceu na Lelê, mas todos os molúsculos sumiram. Sumiu tudo. Eu falei: que interessante isso. Bert Hellinger é o cara que estuda a família e as relações de pais e filhos. E ele fala: criança é quem mais ama na família. A criança tem o amor maior, é o amor ingênuo, puro, intenso, legítimo. Então, nessa ânsia, a criança quer livrar a dor dos pais, mas ela não consegue. Então, ela junta para ela um sentimento de insuficiência, um sentimento de menosvalia, um sentimento de dor, que a gente chama de culpa. Lá na frente isso vai aparecer de alguma forma, porque a criança não sabe que é culpa, a família não sabe que é culpa, mas existe ali uma intensidade emocional que fere. E vai para onde isso? Não vai, continua. Só não está na consciência. É por isso que as nossas culpas, elas estão abaixo do nível da consciência. Mas elas estão lá. E é importante que a gente as encontre. Eu lembro, quando eu era pequena, eu falava para o meu pai. Eu falava: pai, eu devia ter uns 8, 9 anos, né? Porque eu já falava de reencarnação. Eu falava: pai, na próxima encarnação eu quero ser sua mãe, para pegar você no colo. De onde eu tirava isso? Daquela ânsia, segundo Bert Hellinger, de querer proteger. Quem me protege? Mas eu não podia. Então, a gente fica desejando coisas, não podendo, acumula um sentimento. Este sentimento perdura, ele persiste na vida. Quando a gente chega na fase adulta, ele ainda está lá. Só que agora nós somos adultos. Qual a cara, qual o sintoma de culpa? Não vem com o nome de culpa. Qual o sintoma de culpa? Desânimo na vida, vontade de morrer. Pula de um trabalho para o outro e nenhum é bom. O que mais, gente? Dores pelo corpo. Tem uma energia latente ali dentro, que precisa ser descoberta e liberada. E quem faz isso? Somos nós. Uma outra culpa que é muito marcante, só vou contar essas duas. Depois nós já vamos passar para a solução. Sabe quando você está dentro do seu carro, quentinho, protegido, alimentado, e para no semáforo? Quando vem maloqueiro, a gente até alivia.
Porque existe um julgamento subliminar. Comparado quando vem uma mãe pedindo dinheiro para pôr comida na boca dos filhos. Quando vem uma senhorinha que devia estar sendo cuidada e está ali mancando, pedindo dinheiro. É impactante, não é? É dramático. Não tem como ter consciência desperta e passar ileso por uma situação dessa. Qual o sentimento que fica? Culpa. Na hora eu me sinto culpado por ter comida para pôr na boca das minhas filhas, ter um carro, ter saúde. Percebem como a gente tem culpa? Percebem como ela existe e está aqui? Impondo-nos brechas de sombra, sem a gente perceber. Sem a gente perceber, porque o nome disso, gente, é sensibilidade. Então eu devo ser insensível, porque aí eu não imponho brechas de sombra em mim? Não. Não, sabe por quê? Porque Jesus falou para a gente ser sensível. Vamos. Jesus falou assim: a compaixão é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Está no Evangelho, capítulo 13. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo. Esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas, não tendo o sabor dos gozos mundanos, também não traz as decepções do vazio que estes últimos deixam a posse. O insensível não agrega valores e nem felicidade. Fala, mas nós estamos falando em felicidade, nós estamos falando da dor alheia. Pois é, mas é o caminho do amadurecimento do sentimento, é o caminho da ampliação da consciência, é o caminho da ação que compete a cada um de nós como dever existencial. Compadecer-nos das dores alheias. Envolve o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. Isso é ser espírito, filho de Deus. Eu entro em contato com uma dor que me canaliza lá em cima com os anjos. A compaixão bem sentida é amor. O amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. Quem
devota ao outro, esquece de cuidar só do próprio umbigo. Essa abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência, a que toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa. Então, a insensibilidade e fechar os olhos às dores que nos acumulam, essa angústia íntima, principalmente angústia íntima, porque muitas vezes não podemos fazer nada. Mas é o caminho. Então eu preciso me sensibilizar, mas em me sensibilizando, eu gero culpa. É essa a lógica da evolução? Essa é a lógica da nossa existência. Porque a gente é espírito imperfeito. A lógica dos anjos olha a dor, faz o que pode e não junta, não acumula sentimento de culpa por não poder fazer o resto. O anjo entende e dá conta de aguentar que aquela dor, conquanto a gente sofra junto, eu estou com você na dor, mas aquela dor, ela é necessária para aquele espírito em aprendizado. É como podar uma árvore para que ela cresça com uma copa mais farta. A dor é a poda, para depois o espírito crescer em verdade de si mesmo. Agora, quando entra a culpa aqui, o que acontece? Não cresce. Porque brechas de sombra dominam. Culpa é natural ou é patológica, então? Absolutamente patológica. Só que nós todos temos. Então precisa tratar dela. Precisamos com urgência tratar da nossa dor. Olha o Leon Denis. Não temos outro juiz, nem outro carrasco que não seja a nossa consciência. Deus não nos quer limitado. Deus nos quer em crescimento potencial. Aquilo que eu posso hoje, aquilo que eu pude ontem, hoje eu posso mais. Não era o limite, hoje eu posso mais. E amanhã eu vou poder um tanto mais ainda. E é esse o objetivo da nossa encarnação. O crescimento constante. Mas se eu estou no degrau 1 e quero dar conta de coisas que estão no degrau 4, eu vou me sentir mal. Eu vou me sentir muito mal. Mas a pessoa ali está, meu pai, minha mãe, meu filho, eu preciso fazer alguma coisa. Não tem que fazer. Você não pode. Você precisa entender o seu limite de ação e fazer o teu melhor no teu quadrado. Porque se você danar tentar fazer o que está fora, você invade o que é para o outro fazer. E Deus não é nenhum pai que abandonou o seu filho.
no meio da dor e da injustiça. Deus é Pai zeloso, que está vendo ali a dor, e colocou você aqui para estar junto. Ontem, eu estava com este tema na cabeça, aí chegou uma pessoa para mim e falou assim: Carla, agora em janeiro, eu passei por uma situação tão complicada, porque agora em janeiro, agora final de janeiro, né, agora já, semana passada, recente aqui, ela falou assim, eu levantei de manhã muito angustiada, muito, mas não não é uma angústia só de dor, é aquela angústia que te afunda, sabe? Sabe aquela angústia que te faz querer entregar? E aí eu fui tirar meu filho da cama, porque ele ia começar as aulas, e aí eu falei, nossa, eu estou vindo tirar o meu filho da cama para assistir aula, e meu sobrinho está indo para o centro cirúrgico para tentar viver. Aí aquele pensamento me assustou de uma tal maneira. Aí eu falei, e aí, o que você fez? Ela falou, menina, na hora eu parei, fiz uma prece, porque eu estava já entrando, querendo brigar com Deus. Né? Porque na onda do pensamento, falou, poxa, meu filho aqui tão saudável, tão bom, e meu sobrinho vai colocar uma sonda estomacal para tentar viver. Aí eu parei e falei, meu Deus, não, eu não vou brigar. Eu não sei o porquê disso. Eu não sei. Mas eu sei que tem que ter um porquê. Porque o Senhor é bom, é justo, é misericordioso. Então, eu não vou ficar gastando a minha energia em um derrotismo. Eu vou lá ajudar meu irmão e minha cunhada, que eles estão precisando de mim. Estão precisando da minha força, da minha energia, da minha presença. Vou estar junto deles. Aí ela contou que respirou fundo e saiu daquele estado mais sombrio, que a culpa, aquele eco surdo na mente, como um fantasma, arrebenta com a gente. Aí ela saiu daquilo e colocou o menino dela na aula, deixou lá alguma coisa para ele comer e foi ajudar o irmão. Fazendo o quê? Estando junto. Só. Tem coisa que a gente não pode fazer. Muita coisa. Só que enquanto a gente está de olho no que a gente não pode, a gente deixa de fazer o que a gente pode. E isso é danoso para a sua existência. Danoso. A hora que a gente voltar para lá, na porta do céu vai vir um anjo e vai perguntar, e aí, Carla, o que você produziu no seu quadrado? Falei, nada, não podia fazer muito. Queria fazer o que estava ali no outro, mas ali não dava conta. Então, entre o que eu podia e não fiz, porque o que eu queria eu não conseguia, eu não fiz nada. Aí sabe o que eu vou ganhar? Volta lá e vai fazer, porque a tua existência foi um fracasso. Volta lá e vai fazer o que te compete. Só que agora você vai fazer com um sentimento. Cair em culpa demanda humildade. Humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório. Gente, qual é a altura que o seu braço alcança? Exercício para criança. Qual é a altura? Ah, é essa.
Então é até aqui que você pode agir. Ai, Carla, mas eu queria fazer... Não dá. Deus precisa de você, é até aqui, olha. Até aqui Deus precisa de você. Dali para lá, Ele tem muito anjo cuidando. Ah, mas eu queria. Você queria por orgulho. Por ver satisfeito desejos e parar de sofrer. Com a sensibilidade crescente no seu coração. Isso não vai acontecer. A sensibilidade precisa crescer no seu coração e a sua humildade precisa te manter ativo na sua zona, no seu campo de batalha. É este aqui. É muito pouco, mas é o tudo que eu tenho. E é aqui que eu vou trabalhar. Ai, mas eu não posso fazer nada. Pode. E muito. Já ouviu falar em oração? Costuma ser milagroso. Já ouviu falar em abraço? Aquele negócio que a gente está morrendo de saudade. Que faz tempo que a gente não faz. Já ouviu falar em estar junto? Em estar junto. Uma amiga minha, quando ela casou, eu tinha minhas filhas, eu só tinha uma, a outra nem tinha nascido. Eram tudo pequenininha, então faz muito tempo, mas foi muito marcante isso. Porque ela era muito próxima a mim. E aí na igreja, né, a hora que ela passou, cumprimentando todo mundo falava alguma coisinha para ela. E eu embarguei a voz e ficava assim, e não conseguia falar nada. E eu querendo falar alguma coisa, mas não saía. O choro travou. Aí ela olhou para mim, ela viu a minha emoção. Aí ela olhou para mim e ela falou, não precisa falar nada. Você está aqui. Ai. Sabe o que é estar junto? É isso. Só estar junto. A palavra é pobre, tem hora. Só estar junto. E isso a gente pode, com esse braço curtinho que a gente tem, só estar junto. Não acumula desejo de solução que talvez não seja provável. Faz prece e entrega para Deus. Como diz meu pai, a gente não tem competência para pedir nada. Meu pai fez uma cirurgia agora, em janeiro. Dia 15 de janeiro. Ele estava com um negocinho lá na corda vocal e precisava tirar. Então, 6 horas da manhã, nós tínhamos que estar no HB. E aí passei, peguei ele. E da hora que eu peguei, até a hora que nós entramos para o HB, ele foi falando. Acho que é porque ele sabia que depois ele ia ter que ficar sem falar. Ele falou. E o Rodrigues, quando fala, ele ensina, né? Nada do que ele fala é perdido. E aí ele falou assim, filha, pode ser que eu não volte. Nesse caso, eu quero que você saiba de algumas coisas. E uma das muitas coisas que ele falou foi essa. Antes de sair, eu levantei mais cedo e fiz uma prece. E falei, meu Jesus, se for pela minha conveniência, eu pediria para o Senhor me levar. Mas talvez essa não seja a conveniência do Senhor para mim. Nesse caso, eu estaria pedindo errado. Do ponto de vista aqui de filhos, de atividades que eu ainda
tenho para fazer, eu gostaria de ficar. Mas pode ser que seja a hora de eu ir. Nesse caso, eu estaria infringindo o seu desígnio aqui para mim, se eu pedisse para ficar. Então, meu Jesus, eu não tenho competência sequer para desejar neste momento. Eu me coloco inteiramente nas suas mãos. E que o melhor seja feito. Eu estou pronto para o que vier. Aí ele falou isso para mim, e eu, cara de paisagem, porque se eu chorasse, eu estragava tudo, né? E eu, cara de paisagem ali. Papito, nada disso. Não tinha o que falar. Qualquer coisa que eu falasse estragava. Era a hora que ele precisava falar. Aí ele falou, então, filha, eu não sei o que pode acontecer, mas o que quer que aconteça, eu quero que você saiba que eu estou bem. Bonitinho, né? Bonitinho demais. Aí nós entramos para a cirurgia, entrei junto pela idade dele. Nossa, era a única acompanhante ali. E via todo mundo entrando e saindo do centro cirúrgico, só eu ali. Tudo encapuzada, né, de centro cirúrgico. A hora que ele saiu, eu já estava ali. Aí ele abriu o olho. Ele abriu o olho e falou, filha, eu voltei. Falei, yes, voltou. Gente, e se ele tivesse ido? Percebe, a gente não tem habilidade para saber, a gente não tem envergadura espiritual para saber os desígnios do alto, o que é bom em cada momento. Então é complicado pedir com aquela veemência de quem não aceita outra coisa senão aquilo. Porque criar um estado de pedir para fazer acontecer é saudável. Jesus falou isso. Jesus falou isso. Mas pedir, não desejando, maldizendo qualquer coisa diferente daquilo que eu estou pedindo, acreditando que Deus será bom se me satisfizer, senão não, aí é perigoso. Aí é perigoso. E qual é o elemento sólido, único, grandioso, majestoso, que nos garante sabermos o nosso lugar? Qual é a virtude que nos posiciona com força e resignação? Hã? Fala de novo, Karina. Fala, Karina. Humildade. Cadê a bonitinha aqui? Humildade. Humildade viva, o Emmanuel fala. Não é aquela humildade meia boca, não, que você fala da boca para fora. É uma humildade vibrante, de coração. Meu Jesus, eu não sei quais os seus desígnios para mim. Eu sei que o Senhor não quer ver a gente sofrer. O Senhor nos quer aprendendo. E a dor, muitas vezes, é um material de lição. Então, eu estou pronto para o que o Senhor me mandar. Porque a hora que eu aceito o que o Senhor me manda, eu paro de criar dor que eu, com a minha insuficiência emocional, estou adquirindo para mim, que é a culpa. Quando o elemento humildade entra, a culpa sai. Porque a culpa só está presente quando eu quero fazer mais do que é para mim.
Aí entra a culpa. Entrou a humildade, eu me coloco no meu lugar, paro de querer o que é para anjo, não é para mim. E alivio. Ainda que a dor esteja por ali. Uma dor de uma doença. Mas é agora dentro de um campo não sombrio. Que foi o que o Emmanuel falou lá no outro parágrafo. O campo sombrio é que te arrebenta. Quando você não atrai as sombras, os benfeitores estão apostos para te alcançar. Se você não fechar a porta, eles alcançam. Cair em culpa demanda, por isso, humildade viva para o reajustamento imediato, tão imediato quanto possível, de nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Percebe como culpa não agrega benefício espiritual? Ao contrário, ela atrasa a sua encarnação. Ela subtrai seus valores. Depois exigindo ingresso em escola de recuperação. Uma existência sofrida e difícil num corpo doente. Que é a expiação. A expiação é o equilíbrio energético. Você expia pelo corpo. O corpo funciona como um carvão que atrai as energias desequilibradas, proporcionando o equilíbrio do espírito. Pessoal, caminhando para o encerramento, 2 exemplos. Primeiro, Paulo de Tarso, não é esse não. Paulo de Tarso. Paulo foi o maior apóstolo de Jesus. O que mais trabalhou pelo Evangelho. Pela boa nova nascente. Mas, quando a gente lê aquele livro Paulo e Estevão, a gente conhece a profundidade do Paulo antes de ser Paulo. Porque antes de ser Paulo, ele era Saulo. E sabem quem era Saulo? O perseguidor dos cristãos. Torturava e mandava matar cristão. Fácil. Até que ele caiu em si. Ele caiu em si e se deu conta do erro que ele estava cometendo, perseguindo o pessoal de Jesus. Então, neste momento, 2 coisas podem acontecer. Saulo podia se dar conta dos inúmeros pecados que ele estava cometendo e cair numa depressão. E falar, nossa Senhora, eu perseguindo Jesus, chamando ele de impostor, e o cara é o Filho do Homem. O cara é o Messias. É o Cristo de Deus. Se ele não entrasse com o elemento humildade, ele tinha caído na culpa e na entrega, na depressão, no autoflagelo. Mas ele não fez isso. Ele entrou com os valores dele, inclusive a humildade, né?
aqui ressaltando a humildade, porque é o catalisador da não culpa. Ele entrou com a humildade e falou: até agora eu trabalhei perseguindo os cristãos. A partir de agora eu entrego-me para trabalhar por Jesus. E se rendeu, incorporou a sua missão e seguiu sem culpa. Percebem como a culpa é destrutiva? Culpa é diferente de arrependimento. Quando a gente se arrepende, Gente, isso encontra aí dentro de vocês o eco no sentimento, porque as palavras servem só para alicerçar o sentimento, para buscar esse sentimento. Porque você fala assim, não, mas culpa é sinônimo de arrependimento, lá no dicionário tá. Beleza, mas aí dentro de você não é. Encontre a raiz de cada um. A culpa te afunda, o arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudar de mente. Quem arrepende, percebe o erro e muda de mente, converte agora para o acerto. Então, até ontem eu errei feio, mas eu não vou ficar me lamentando não. Eu vou consertar os meus erros. A partir de hoje, me arrependi e entrei numa nova ação. Isso está na pergunta 1008 do Livro dos Espíritos. Dá tempo de nós lermos. Olha que bacana. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito e não há as que lhes são impostas por um tempo dado? Sim, as penas podem ser-lhe impostas por um tempo, mas Deus não quer senão o bem de suas criaturas. Acolhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar-se não é jamais improdutivo. Então, eu errei 10 vezes aqui atrás. Então, agora 10 vezes aqui eu preciso chorar. Eu plantei 10 pés de limão. Agora aqui eu preciso chupar todo o limão sozinha. É isso? É isso que Deus quer para nós? Você plantou, Carla. Você vai chupar esse limão sozinha. É isso? Ou não? O que é mudar de mente? Porque a escola da vida, ela está ensinando. A hora que eu aprendi a lição. Eu preciso ficar lá ainda sob chicote intenso para aprender? Eu já aprendi. Eu aprendi a lição. Não vou mais plantar limão. Ixi, mas eu plantei. Pela lei de causa e efeito, tem um mundo de limão à minha volta. E Deus vai me fazer chupar todo o limão sozinho. Não. Arrependimento, expiação, reparação. É a pergunta 1009. Você arrependeu? Vamos consertar. Vamos consertar? Porque à medida que você vai consertando, o limão vai saindo do seu caminho. Deus não quer você sofrendo. Ele te quer aprendendo. Aprendeu? Então agora, vai reparando. Reparando traz pessoas que precisam do seu concurso, do alcance das suas mãos, para se beneficiarem com a lição que você já fez. E aí os limões
vão sendo diluídos pelo caminho. Este é o arrependimento. Metanoia. E foi o que o Paulo de Tarso fez. Trabalhou incessantemente pelo Evangelho. E a gente fica pensando, mas e aquele mundo de sofrimento que ele causou? Foi diluindo no processo. No processo. Quando ele desencarnou, quando ele chegou do lado de lá, quem o recebeu? O próprio Jesus. E, para encerrar, a mulher adúltera. Lembram do episódio da mulher adúltera? Ela foi trazida à presença de Jesus e o pessoal falou assim, pois é, pela nossa lei aqui ela seria apedrejada, porque ela errou. Quem errou merece chumbo. E o Senhor, o que é que fala? Testando Jesus. A lei que Jesus trouxe é a do amor. Não é a da punição, não é a da vingança, não é a do martírio. E o que é que Jesus falou? Que atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Não ficou nenhum. Não ficou nenhum. Aí Jesus virou para ela e falou, mulher, cadê os que te acusam? Não tem ninguém? Eu também não te acuso. Vai, mas lembre-se, capricha agora. Capricha. Não peques mais. O martírio da culpa é nosso. Nós nos colocamos. Quando tiver um sofrimento muito ácido no seu coração, reflita. Pode não vir do alto, pode estar vindo de você mesmo. Nesse caso é hora de ressignificá-lo. O que é que eu estou querendo que não é da minha competência? E o que é que eu estou deixando de fazer que é da minha alçada, do meu campo de ação? Retoma a sua ação. E siga confiando em Jesus. Porque está assim de benfeitor, a nossa volta para nos fortalecer, nos amparar, nos ajudar. Mas se a gente der uma de independente, autônomo, achando que a gente mesmo é que tem que fazer, o sofrimento nos pega, e pega pesado. Meus queridos, essa era a reflexão de hoje. Eu gostei desse tema porque eu acho ele muito forte. E talvez pouco explorado, porque como a gente não tem... É muito sutil. A culpa que a gente carrega dentro de nós, só nós damos conta dela. É uma investigação muito individual. Então, não tem como apontar concretamente. Mas ela é fundamental para o bom aproveitamento do seu tempo na Terra. Das experiências que você vive hoje, aqui e agora, para um aprendizado eterno. Então, que nós saibamos, a partir de hoje, diminuir a culpa, deixar a humildade entrar, com a minha pequenez, com a minha pouca condição, mas é o meu melhor, e é esse que eu vou cuidar, e confiar na condução do alto. Muito obrigada. E que por trás dessas máscaras aí vocês recebam um beijo bem grande e um abraço bem apertado. Fiquem com Deus.